Oi, pessoal. Começou. Oi, Luana, tudo bem? Pessoal, vou compartilhar com vocês e vou aguardar um pouquinho mais, né, para ver se vai começar a entrar mais pessoas aqui para a gente poder continuar. Ah, tá chegando mais gente. Ok? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Só um minutinho. Geografia, tem alguma dúvida para tirar? Ou já chegou a ver a prova da FUVEST do ano passado? Acho que a gente pode começar? Tudo bem para vocês? Ok. Vamos lá, então. Eu sou a professora Magali, sou professora formada, né, em licenciatura e tenho também bacharel. Eu gosto muito do cursinho Aprimorando e espero que vocês consigam se dar bem em geografia, porque realmente não é uma matéria difícil, né? Precisa só entender alguns conceitos, entendendo eles, vocês não têm dificuldade alguma. A prova da FUVEST do ano passado, né, ela tem essa primeira questão aqui, ó. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho de 2016, tal como na madrugada do dia 13, em que se alcançou a mínima de 3 graus, 3,5 graus centígrados, na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros total naquele mês. Então, é um mês atípico, porque choveu bem no ano de 2016. A pergunta é, eles dão um modelinho ali para a gente, ó, uma frente fria encontra uma frente quente, e no esquema a gente vê o quê? O ar quente, ele está ascendendo, né? Ele está subindo, certo? Aí a pergunta é: associando a representação esquemática aos eventos descritos, analise as seguintes informações. 1. O ar mais frio e denso eleva o ar mais quente, podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações. Opção 2. As instabilidades atmosféricas podem ser geradas em razão do ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. E 3. O encontro das massas de ar estabiliza as condições atmosféricas com o avanço e dissipação da massa tropical. Certo? Alguém aí tem alguma ideia para chutar qual seria a questão? A correta? A C? Será? Vamos lá. Vamos voltar lá no esquema. Bom, a gente tem que prestar atenção na pergunta, né? Então, na pergunta e no esquema lá, ó, ele está falando que o ocorrido foi no mês de junho. Junho é inverno para a gente aqui no hemisfério sul, não é mesmo? Dia 13 ainda a gente está saindo ali do outono para entrar no nosso inverno, que começa dia 21, certo? Então, eu tenho uma situação ali de inverno, né? Olhando o esquema, ó, então é uma massa tropical, de ar tropical. Eu não sei se ela ocorreria aqui nessa região, nessa época do ano, tá? Mas como eu não tenho certeza, eu tenho algumas coisas que eu preciso saber que acontecem durante todo o ano, tá? O ar mais frio e denso, ele realmente eleva o ar quente, certo? Então, eu já sei que a 1 é correta. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida e falar encontro de frentes, né, sistema frontal, vocês têm que ter em mente que o ar quente, ele, quando encontra uma massa de ar frio, ele tende a subir e formar nuvens, né? Como ele eleva rapidamente, é muito mais fácil de acontecer tempestade e precipitação. E a questão lá em cima, ele fala, ó, choveu bem nesse mês, tá? Essa é mais uma dica. Alguém aposta que possa ser realmente a questão C? Tem alguma dúvida?
A Jéssica mandou bem, viu, Jéssica? Resposta correta é a resposta C. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão, pessoal? Certinho? Então, vamos lá. No slide 2 aqui, então, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos isso. Ó. Então, para eu entender um pouco das frentes, eu tenho que saber como é que é esse movimento das massas de ar. E elas ocorrem diferentemente no inverno e no verão, né? Para eu entender mais esse mapa, pessoal, ó, vamos pensar o seguinte. No verão aqui, ó, nesse esquema, eu tenho as setinhas lá em cima, lá na massa equatorial, né, continental, por quê? Porque ela está ali na região amazônica, próxima à linha do Equador, então ela é uma massa equatorial continental, dentro do continente, ó. Ela faz um movimento aqui para nossa região, ela se distribui ali entre o Nordeste e o Sudeste brasileiro com mais facilidade. Olha como ela no inverno ela não chega, né? Por que que ela não chega? Porque aqui no inverno eu tenho uma ocorrência maior da massa tropical atlântica, né? As massas de ar frio que saem lá da Antártida, elas chegam com maior velocidade e avançam dentro do continente, ok? Então, eu tenho que conhecer um pouquinho e localizar essas massas de ar quando pode ocorrer uma pergunta diferente, né? Falando da ocorrência dessas massas. Mas o que vocês então precisam saber aqui no esquema é que realmente o ar quente, quando encontra uma frente fria, ele eleva rapidamente, ele forma nuvens, podem ocorrer, né, tempestades, tá? Isso gera uma instabilidade atmosférica, não tem nada de estabilidade como na 3, então a Jéssica mandou bem na resposta. Certinho? Alguma dúvida aí? Sem dúvidas? Ótimo. Deixa eu permitir mais entrada aqui de alguém. Deixa eu ver. Vamos para a próxima questão, ok? Aqui, ó, na questão 81, um vídeo do astrônomo Carl Sagan, em seu programa dos anos 80, né, chamado Cosmos, conta a história de Erastótenes, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto que a Terra é uma esfera, um geóide. Para fazer isso, Erastótenes observou a sombra de duas colunas no solstício de verão. Uma coluna foi colocada em Alexandria e a outra em Siena, atualmente Assuã, ambas no Egito. Ele notou que em Siena, ao meio-dia, o sol ficava em seu ponto mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com ângulo diferente daquela projetada em Alexandria. Sagan explica, então, que se a Terra fosse plana, né, as duas sombras elas seriam iguais, certo? E nesse vídeo pode ver que ele usa uma placa que ela não é dura, né? No final do vídeo do programa dele, ele realmente demonstra que o nosso planeta possui as suas faixas climáticas, né? Que o Sol não incide o tempo inteiro sobre toda a superfície, porque nós temos uma área mais larga na linha equatorial e menor nos polos, então, além de tudo, é mais distante, os raios não chegam, né, com a mesma intensidade nos polos. Né? Então, ó, as questões. A esfericidade do planeta Terra, demonstrada por Erastótenes, e isso foi, pessoal, lá atrás, acho que em 1300, o cara não tinha tecnologia nenhuma, esse Erastótenes foi um gênio para a época, viu? Bem, foi relembrada por Carl Sagan e explica em conjunto com outros fatores. Ele dá 5 opções, ó. Resposta A. A ocorrência de dias mais longos com maior insolação no hemisfério em que está ocorrendo o inverno e de dias mais curtos com menor insolação no hemisfério em que está ocorrendo o verão. É assim que acontece? Qual a estação do ano que nós temos maior incidência, o período mais longo de incidência de raios solares? No inverno ou no verão? Alguém responde? No verão. Então, a gente já pode julgar, né, que essa opção aí, provavelmente ela não está correta, ok? Opção B. A ocorrência das estações do ano, sendo que no hemisfério norte há o solstício de verão em dezembro. Opa! Solstício de verão com Papai Noel e neve? Em dezembro, no hemisfério norte?
com Papai Noel, neve e verão, não combina, né? A gente nem precisa ler o final da questão, essa aí eu já posso descartar, não é mesmo? Então, tá, então não é A e não é B. Vamos para a questão C. A existência de zonas climáticas em razão de variações de altitude que intensificam a radiação solar no Polo Norte e no Polo Sul. Será? O Sol não chega aí porque tem uma montanha cobrindo lá, nem nada, né? Nós temos o quê? Os polos, eles não conseguem receber a mesma incidência de raios solares e a linha do Equador, não é verdade? Então, essa aí também já pode descartar. Vamos para a questão D. A ocorrência das estações do ano que caracterizam o equinócio de primavera no hemisfério sul em março. Primavera no hemisfério sul em março. Tá certo isso, pessoal? O que vocês acham? Ó, a Jéssica tá lá de novo. A Jéssica acho que vai ser geógrafa, vai trabalhar com clima. Vamos para a questão E, então. Será que é isso mesmo? A questão E, né? A existência de zonas climáticas em função da maior intensidade de radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos polos. Tá correto, não é isso? Né? Na linha do Equador sempre tudo é mais quente, certo? Então, a resposta da questão 81 é a resposta E. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão? Tudo certinho? Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Bom, aqui eu coloquei para vocês o slide com a resposta, tá? Ó, a existência das zonas climáticas, certo? E aqui também, se vocês buscarem no YouTube, tem um vídeo que é bem interessante. O Carl Sagan, ele fala do quem foi Aristóteles, né? E também como ele conseguiu provar isso naquele período que a gente não tem tanto recurso como hoje, tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês o slide, né? Ou vocês podem fazer a busca e ver isso depois na internet, tudo bem? Vamos para outra questão. Questão 82. Ó, essa aqui é um pouquinho difícil, viu? Agora que a gente passou por essa pandemia, né? Que é um problema aí que parou o mundo inteiro, a gente está mais atento a essas questões de endemia, a importância das universidades, do SUS, dos estudos, né, que as universidades conseguem mapear, e é uma questão que agora para a gente talvez é mais fácil da gente responder do que para o pessoal que prestou o vestibular no ano passado, tá, gente? Eu vou ler ela aqui para vocês. Então, ele fala o seguinte: em reportagem publicada em 2018, a revista FAPESP apresenta uma pesquisa da Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, que é um órgão governamental, né? Que usou informações de data e local de mortes de macacos por um determinado vírus. A partir do estudo, construiu-se um modelo epidemiológico que descreve os sentidos de deslocamento e os corredores ecológicos funcionais. Corredores prováveis, tá? Que o vírus pode ter circulado através desses macacos. Com base nas informações e no mapa, o corredor ecológico funcional desse vírus, que atingiu maior abrangência territorial no estado de São Paulo durante o ano de 2017, avançou principalmente por quais regiões e causou qual enfermidade? A. No sul de Minas Gerais e no Vale do Ribeira de Iguape, foi o vírus do chikungunya. Questão B. No sul de Minas Gerais e São José do Rio Preto, causou a dengue. No Vale do Ribeira e Iguape, região metropolitana de São Paulo, foi o Zika. Ou foi no sul de Minas e Campinas, a febre amarela. Ou ainda foi no litoral de São Paulo, ou Vale do Ribeira, de Iguape, que causou a gripe. Vocês conseguem lembrar de alguma reportagem da época? Ou podem, olhando o mapa aí, ó, as setas, apontar uma das questões? O que vocês acham? Essa realmente está muito difícil, viu, João? Está bem complicado. Eu falo para você também que eu fiquei tentando puxar na memória,
alguns eventos, né? Eu lembro que a gente teve muito surto, né, daquela doença do chikungunya, da zika, né, a microcefalia. Teve um caso também da Camila Pitanga, que pegou malária aqui recentemente. Eu achei muito difícil essa daí. Eu não queria estar na pele de quem está prestando vestibular, não. Ó, o João chutou a A. Alguém tem mais alguma ideia do que possa ser essa questão? Algum outro chute? Vamos voltar lá então para o mapa, ó. O mapa vai ser a chance da gente poder prestar atenção. Eu tenho setas aqui, ó. Setas vermelhas, que eles falam de endemias prováveis, né? Que ocorreram em 2017. Aí eu tenho que voltar na pergunta. A pergunta é sobre 2018, não é? Então, se a pergunta é sobre 2018, essas setas vermelhas já não fazem parte da minha resposta. Tudo bem? Então, já eliminei uma. Então, são essas setas marrons, né? Para mim, eu enxergo marrom, não sei o que vocês estão enxergando aí, elas são mais claras. Então, aqui, ó, eu tenho uma rota aí de 2018 e eu tenho que prestar atenção, então, aqui, ó, de novo na pergunta. A partir do estudo, construiu-se um modelo epidemiológico que descreve o sentido do deslocamento e os corredores ecológicos funcionais prováveis do vírus. Bom, então eu sei que pode ser com certeza ali o sul de Minas Gerais, né? Eu tenho ali Poços de Caldas. Então pode ser a questão B, ó, São José do Rio Preto, a dengue. O Vale do Ribeira, ele está mais próximo ali, pessoal, ali a divisa com o Paraná. Então não tem nada a ver com Minas Gerais. A C eu posso descartar, tá? E também eu posso descartar a E, porque ele fala também no Vale do Ribeira, Iguape, né? E no litoral aqui do estado de São Paulo. Então, ó, a C e a E não tem nada a ver. Tudo bem? Eu também vou ter que descartar a A, porque também fala do Vale do Ribeira, né? Porque o Vale do Ribeira ali está realmente na divisa ali quase mais ao sul mesmo, né? Cidade de Registro, na divisa com o estado do Paraná. Então, a C e a E eu posso eliminar. Então, eu vou para B e vou para D. Aí eu volto de novo nas setas onde estão minhas respostas. Ó, as setas marrons indicam um movimento, então, aqui na região de Campinas e de Minas Gerais, tá? Então, a resposta realmente está na pergunta e no mapa, tá bom? Né? Na cor das setas e no movimento delas no período certo, no caso, 2018. Deu para entender por que é a questão D? Jéssica está falando que achou que era dengue, né? É que a dengue está no Brasil inteiro e realmente aqui ela vai estar todo ano, como esse ano está, que não está em evidência por causa do coronavírus. Mas realmente o chikungunya e o zika que tiveram muita evidência aí nos programas de TV, né, jornalísticos, deu um tilt. Quando for assim, pessoal, a questão, presta atenção no mapa, volta na pergunta, elimina, né? Você viu ali quando a gente volta na pergunta, a gente elimina o ano lá de 2017, a gente elimina a cor vermelha das setas, e aí a gente já tirou ali a região do Vale do Ribeira. Então, assim, é muito importante pensar, ai, meu Deus, eu não sei o que é o Vale do Ribeira. Alguém já conhecia aqui o Vale do Ribeira? Tem alguma ideia de onde ficava ou não? Não, então. E ele não é muito conhecido, viu, gente? É uma região aqui do estado de São Paulo pouco desenvolvida, por quê? É uma região muito pobre aí do estado de São Paulo. A Unesp até tentou criar uma unidade lá para desenvolver alguns cursos, mas é muito difícil, porque é uma região assim mais acidentada, tem um relevo kárstico, né? Não, essa aí não é Minas Gerais, é o sul do estado de São Paulo, Vale do Ribeira. É uma região assim que tem um relevo que ele precisa de preservação ambiental. Então, onde existem a maior quantidade de cavernas, né, do estado de São Paulo, ali a região do Petar, e por isso não é todo tipo de agricultura que gera riqueza, né, que pode se instalar, porque é uma área de preservação. Então, realmente ali
é uma população que vive realmente do extrativismo, do turismo, né? Então, é uma região considerada, assim, economicamente não dinâmica, não é que é pobre, tá? Uma região não dinâmica aí, que ela precisa ter projetos específicos para exploração e fixação e geração de renda daquela população, tá bom? Então, ali a gente já eliminou essa, certinho? É bom aí entender, quando vocês comprarem um produto, nossa, produto legal, onde foi feito? Vai lá, procura saber, às vezes é um produto tão bacana e foi feito numa região tão pequena, assim, com pouco desenvolvimento, você fala, nossa, que legal, o pessoal ali, ó, né? Porque nós temos uma coisa muito importante agora, que é a guerra fiscal, né? Em que as empresas, elas se deslocam para municípios menores para ganhar vantagens, né? Isenção de imposto, que mais? Ficar um pouco livre, né, dessas questões, por exemplo, de direitos trabalhistas, então é mais a flexibilização do trabalho nessas regiões. Então, as indústrias elas conseguem ter a sua sede, né, criativa, geralmente em São Paulo, nos escritórios, mas a unidade fabril, elas acabam se deslocando para municípios bem pequenos mesmo, assim, porque daí eles têm uma vantagem econômica e dinamizam a região, eles conseguem, assim, ser muito bem recebidos nesses municípios. Não sei se vocês souberam, mas parece que a Mercedes, que foi para, não veio para Limeira, foi para Semápolis, né, que é mais vantagem fiscal, agora ela está se deslocando para outra região. Então, isso é muito comum. Então, é bom prestar atenção nesses termos, tá? E ir atrás dos lugares dos mapas, ok? Vamos para a próxima questão? Alguma dúvida sobre isso? Oh, beleza, então vamos lá. Próxima questão aqui. O slide já está a resposta aqui para vocês. Sul de Minas Gerais, né? Vamos aqui para a próxima. Resposta. Aqui é o que eu já coloquei a resposta para vocês, porque eu estava com medo de não dar tempo da gente poder trabalhar todas as questões, tá bom? Então, vamos ler junto aqui, né? O processo de desertificação é definido pela degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas, resultantes de vários fatores e vetores, incluindo as variações e alterações climáticas e as atividades humanas. Esse pedacinho aí, ó, tem que prestar bem atenção, se vocês pudessem, né, anotar aí, ó, entender primeiro o que que é processo de desertificação. Alguém tem alguma ideia do que é um processo de desertificação? Pessoal, alguém sabe o que é um processo de desertificação? Consegue chutar? Não sabe? Vamos lá. Alguém, o que seria uma zona árida, semiárida? Onde é o semiárido brasileiro aqui? Quem consegue chutar e lembrar? Isso. É algo relacionado à seca, realmente, tá? Ah, isso, olha, é a alteração do solo que acaba matando o solo, exatamente. João também está correto. Então, João, essa alteração do solo, né, que acaba matando o solo, é esse processo de desertificação, porque a atividade humana, né, ela altera totalmente a questão ela muda o clima, né, e a vegetação do lugar com o tempo, se não houver ações de prevenção, tá? A Luana também falou que é algo relacionado à seca, tá certo. Jéssica, o semiárido, o semiárido brasileiro, ele não tem a ver com o cerrado, tá? Ele está mais relacionado à caatinga, né? Então, o nosso semiárido realmente está ali na região nordeste, é a região da caatinga. O cerrado, ele lembra um pouco essa questão do deserto, porque ele parece que é uma vegetação bem pobre, bem baixa, assim, né? Deixa eu ver, João. Olhar no meio da expansão da fronteira da agricultura ruralista. Acaba com solo. É mais ou menos isso, ó. É importante entender essa questão da agricultura e a degradação do solo.
A região nossa aqui, por exemplo, do Cerrado, ela é uma região que ela possui, ela é uma planície, né? E que é uma região plana, né? Que é muito fácil você colocar uma colheitadeira, um maquinário. Então, são grandes extensões de terra em que o pessoal do agronegócio conseguiu ver que dá para tirar muito alimento dali, né? Qual que é o problema dessa cultura extensiva, por exemplo, no Cerrado, que causa... O nosso Cerrado está passando por um processo de desertificação, realmente. Se a gente não tomar cuidado, o que acontece? A região do Cerrado, as árvores que elas são baixinhas, retorcidas, elas possuem uma característica muito importante, que é o quê? Raízes muito profundas. Então, assim, e aquelas raízes, né, elas vão se entrelaçando, sabe, o pessoal debaixo da terra ali, elas, como se a terra, apesar do solo ser mais árido, né, a chuva, quando ela chega na época certa, ela penetra aquele solo, ela vai muito profundamente ali, e ela consegue deixar a região preparada, né, para o período de seca, que é um período que acontece todo ano, né, um regime de chuvas lá. Quando a gente chega com o agronegócio, o que acontece? Né? No início, você coloca lá a mecanização da terra, né? As máquinas trabalhando, só que você arranca aquela árvore que tem uma raiz bem profunda, né? E coloca a soja. Um pé de soja deve ter, assim, esse tamanho, um pouco maior, e a raiz dele é pequena. Se você fica lá 20 anos, 30 anos aí alternando soja, milho, aquele solo, com o tempo, quando a chuva bater no solo, aquela chuva ela não vai penetrar, ela vai lavar o solo, entendeu? Se você não tiver um processo muito correto ali, o que acontece? O pessoal alterna e põe pasto. Aí faz pasto, coloca o gado vai pisotear, vai cimentar aquele solo. Vai chegar um tempo, depois de 30 anos mais ou menos, né? Que aquele solo ali do cerrado não vai ser mais, a terra vai perder valor. Só que a terra perdeu valor e aquele agricultor, aquele proprietário de terra, enriqueceu muito e não fez nada para evitar a degradação do solo. Só foi tirando mata nativa, né? E foi colocando soja. Esse cara que enriqueceu, ele vai subir no mapa, vamos dizer que a gente tivesse o mapa do Brasil, ele subiria o mapa e vai lá para a Amazônia, porque lá, né, tem mais água, tá? Tem mais, né, tem a vegetação, daí ele vai tirar a floresta de lá e vai provocar o quê, gente? Um deserto na Amazônia, que é o que a gente está passando agora. Então, esse processo de desertificação realmente tem a ver com o que o João falou, certo? Né? Porque a atividade humana e a expansão da fronteira agrícola, ela provoca isso. As pessoas enriquecem, degradam o solo, não recuperam o solo e avançam para outras terras lá, para desmatar mais, enriquecer mais. E aí, vem cá, quem é que... Vamos falar de comida aí. O que vocês gostam de comer? É muito triste isso, Jéssica. Alguém aqui come só soja? Come só milho? Não, né? Então, esse pessoal aí do agronegócio, né? Quem assiste a Globo, lá, agro é pop, agro é isso, agro é aquilo. Eles usam o nosso território, né? Porque a unidade federativa lá de Goiás, do Mato Grosso, ela pertence à República, né? A todos nós. Aquela água toda, eles desmatam, certo? Enriquecem o dinheiro, né? Que gera commodities. Esse dinheiro associado com as empresas transnacionais, esse dinheiro aqui, ele não volta aqui para o Brasil, né? E nós, brasileiros, que também somos, né, pertencemos a essa pátria, a essa nação, a gente não come soja, a gente come óleo de soja, né? A gente não come soja, mas a gente come uma carne, que precisa ser alimentada com ração. Só que, ó, se todo esse movimento, né, do agronegócio, ele cuidasse do abastecimento interno e a gente vendesse o excedente, não é? Todo trabalhador brasileiro, na sua mesa, ele teria o quê?
comida farta e barata e de qualidade. Com esse processo de degradação, o que acontece? Esse pessoal enriquece, né? Aumenta a sua fronteira. Quando a terra fica pobre, eles vão lá para uma área nova, no caso eles estão subindo ali da região do Piauí, do Pará, né, do Amazonas, está todo mundo indo para lá, fronteira. O índio precisa de colheitadeiro, o índio precisa aprender a trabalhar a terra, né? É o discurso agora do nosso ministro da Economia. Não precisa de tanta terra, de tanta reserva ambiental, mas a gente precisa, porque esse processo de desertificação que está acontecendo ali no Cerrado, por exemplo, né, ele está reduzindo a quantidade, a terra não consegue mais absorver e manter, né, a mesma quantidade de água nos rios, porque a evaporação é maior, né, a água, como eu falei para vocês, uma raiz rasa, né, você acaba perdendo aquela água, vai lavando o solo, mas ela não fica, então o regime de chuvas muda, e muda aqui a água aqui do Sudeste. Vai chegar uma hora que para você produzir um lanche, ou produzir uma peça numa metalúrgica, vai ficar o dobro do preço, porque nós não vamos ter água. Nossa água depende da manutenção do Cerrado e da Amazônia. Ok? Vamos voltar lá para a pergunta, então, porque eu acho que eu já falei demais aqui, né? A pergunta fala sobre processos de desertificação, acho que deu para entender um pouquinho, vocês estão entendendo. E também deu para entender o que é uma região subúmida ou árida ou semiárida, tá? Necessariamente ela não é pobre, mas ela precisa ter um manejo correto, ok? Tudo bem para vocês? Vamos lá, aqui, ó. Enquanto o pessoal de fora vem aqui para fazer pesquisas, e essa gente aqui desmatando tudo. É verdade, é isso mesmo. Ou a gente entende que o índio, o quilombola, que fica ali, ele não vai ganhar dinheiro, né? Ele vai fazer ele vai esperar a castanheira da castanha, né? No Pará, no caso, para poder vender a castanha. Ele vai precisar de água limpa, porque ele depende do peixe, né? Mas ele não tem esse caráter assim de sugar toda a riqueza de uma vez, depois abandonar e ir embora, certo? E as regiões árida e semiárida, né? Por exemplo, a região da Caatinga é uma região que está perdendo muito a sua vegetação, que a gente nem sabe o valor daquelas espécies ou os efeitos farmacológicos, entendeu? Quanta grana a gente poderia, de repente, né? Poderia estar aproveitando para descobrir e curar várias doenças aqui no nosso país, no mundo inteiro, né? Porque a gente entendeu que a ciência ela não pode estar limitada pelo território, certo? Mas são riquezas naturais. Ó, o João tá falando que, cara, que sacanagem ter empurrado o capitalismo no colo dos nativos. Realmente. Uma sacanagem mesmo. Uma sacanagem a gente tem que trabalhar tanto, poder viver, sem poder usufruir da beleza, da riqueza, né, do nosso país, nem conhecer a nossa cultura, porque vem uma motosserra ou vem uma máquina aí, colheitadeira de plantação, derruba tudo, a gente nem vai saber, certo? Mas vamos lá, vamos para a questão de novo. Vamos aqui. As opções, né? A resposta correta eu coloquei para vocês, que é a resposta a D. Mas por que é a D? Ó? Porque quando eu construo rodovias que permitem às populações mais diretamente atingidas pela seca se deslocarem diariamente nas áreas mais úmidas, não existe isso, pessoal. Não existe isso. Se eu faço isso numa região de seca, já existe, né, a rodovia. A gente tem um dos processos mais duros, né, da população brasileira, que é a questão da migração interna. Falta emprego lá quando a seca bate, eles realmente pegam a rodovia e vêm para o Sudeste buscar emprego, porque ou é isso ou morre de fome, só ficam as mulheres e as crianças lá no Nordeste, né? Entendeu? E eles vêm para cá para poder se submeter a qualquer tipo de atividade, para qualquer salário, para poder se manter. Então, isso é uma coisa que é muito cruel, né? E o agronegócio, se ele tivesse que retornar alguma coisa para a gente, seria realmente, então, questão de impostos, a gente poder ter políticas inteligentes para manter essa população vivendo dentro dessas condições semiáridas, garantindo que eles consigam ter renda lá, não é mesmo?
Então tá, então a construção de rodovias não é a questão correta. Questão B. O uso de áreas de meia encosta como alternativa para a expansão de áreas de produção de culturas temporárias e lavouras permanentes. Área de encosta, gente, é área de preservação, né? Não pode ter moradia, não é qualquer cultura que pode estabelecer nessas regiões, não. Porque a vegetação, ela segura o solo, né? E ele impede aquelas tragédias de você ver movimento de massa passando por cidades, tá? Bom, vamos lá. A questão C. O plantio de espécies exóticas que apresentam crescimento rápido e podem reduzir os efeitos da desertificação e da seca, como o eucalipto. Gente, o eucalipto é uma das plantas assim exóticas que mais provocam desertificação. Não é qualquer lugar que ele pode ser plantado, não. Tanto que ele está aqui na nossa região, que tem solo bom e ainda tem uma boa oferta de água. Então, também está bem errado. E a questão E, né? Os programas de incentivo para a instalação de fossas sépticas que dispensam a implantação de um sistema hídrico de saneamento básico. Nem pensar, né? A culpa não é das fossas sépticas. E o Brasil tem um desequilíbrio, uma desigualdade aí na questão do saneamento básico, até próprio dentro da cidade de São Paulo, né, que é uma das mais injustas e causa, assim, uma quantidade infinita de doenças, tá? Então, realmente, como é que eu faço para para parar o processo de desertificação? Eu preciso prevenir, recuperar, reabilitar essas terras com espécies do lugar, nativas, né? Porque elas vão suportar aquela condição de clima, correto? Alguma dúvida sobre essa questão? Deixa eu ver. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. A gente está com bastante tempo, vai dar para escrever todas aqui. Vamos lá, essa aqui é um pouquinho mais complicada, hein? Essa aqui também, como aquela das endemias, foi um pouquinho difícil de ver. Eu tenho dois mapas aí, pessoal. Um mapa, né, mais vermelhinho aí, que eu tenho o processo de agricultura familiar, e o mapa de baixo, que é a agricultura mais extensiva, que seria o agronegócio, tá? Aqui a questão, ele pergunta o seguinte, ó, sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados no cartograma, é correto afirmar que a agricultura familiar, que utiliza a maior extensão de terras agricultáveis do país, foi responsável pela produção da maior parte do volume agrícola exportado. B. A agricultura familiar, que utiliza a extensão de terras menor que a agricultura não familiar, tem destaque a produção de alimentos para o mercado interno. C. A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis do país, consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio. E D. Espera aí só um minutinho, vou aumentar a questão aqui para vocês, que está meio pequeno de ver. Deixa eu ver, ficou melhor. Vamos lá. A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis do país, consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio. Questão D. A agricultura não... Eu vou parar aqui pelo seguinte, ó, pessoal. A prova é uma prova cansativa, certo? Vocês vão chegar na geografia, a gente está na questão 80, lá no finalzinho. Então, o texto, ele é cansativo, deu para perceber? Agricultura familiar, não familiar. O que eu preciso ter em mente quando eu estou falando de agricultura familiar? O que vem na cabeça de vocês? Quando eu falo agricultura familiar? Como é que é esse tipo de cultura? O que eles plantam? Como é que é o tipo de propriedade? Ó, o João falou subsistência. Para o próprio consumo. Tá. Alguém mais tem uma agricultura para suprir uma família? O que mais? Alguém tem mais ideia do que seja a agricultura familiar?
Mais alguma indicação? E o que é uma agricultura não familiar? O que é um sistema extensivo? O que vem na cabeça de vocês? Industrial? Aquela produzida em grande escala? Muito bem. Mas e o tamanho da propriedade? Como é que é o tamanho? Ótimo, para exportação de mercado interno. Enorme. Máquinas, muito bem. Qual que é o tamanho da propriedade, pessoal? De uma agricultura uma agricultura extensiva? É pequena ou é grande? Estou falando de agronegócio. Como é que é esse tipo de propriedade? Ela é pequena ou ela é bem grande? Muito grande, extensiva, tem que ser grande. Isso aí. Quando eu pego uma questão como essa, né, que ela é cansativa de ler, você fala, nossa, já cansei na terceira. Eu preciso ter muito claro na ideia o que é uma agricultura familiar. Então, a agricultura familiar está baseada em quê? Pequena propriedade, não é? Mão de obra familiar e abastecimento interno. Eu brinquei com vocês, a gente não come soja nem milho, não é verdade? Mas a gente come arroz, feijão, o milho que a gente come em forma de pamonha. Que mais? A gente come cana, cana é agronegócio, mas a gente toma caldo de cana, né, do senhorzinho ali da vila, come um pastel, não é isso? Então, essa agricultura familiar baseada na pequena propriedade, na mão de obra, né, familiar, é uma produção que abastece o quê? O consumo interno, itens assim, hortifrutis, essa comida do dia a dia nosso, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tenho agricultura familiar baseada na pequena propriedade, exatamente. Eu tenho também essas famílias, né, morando perto da cidade também, porque se eu tiver lá no meio do Pará, eu consigo abastecer uma cidade com alface? O alface chega? Não chega. Então, no município, eu tenho aqui aquelas zonas rurais, né, que a gente chama de cinturão verde. Então, ali eu tenho o cara que produz cria porco, cria uma vaca, mas ali ele, do próprio cultivo dele, né? No caso, ele consegue extrair, por exemplo, ele vende a banha do porco, ele vende a carne, ele vende o torresmo, né? Porque ele consegue, ele tem para quem vender, ele não precisa ter o atravessador e vender direto para um supermercado, certo? Então, agricultura familiar é pequena propriedade, né? E se a gente voltar aqui no mapa, ó, para vocês, eu vou ter ali, ó, no mapa onde eu tenho agricultura familiar, eu vou ter também onde está concentrada a maior população brasileira, né? Porque a história da nossa colonização, ela se dá realmente ali pela costa, não é? A região costeira do Brasil, ela é a mais populosa e a mais povoada. E realmente é ali que eu vou ter mais os processos de agricultura familiar, eu vou ter a pequena propriedade. Quando eu comparo um mapa com o outro, né, eu vou ter isso. Então, essa questão ela foi um pouquinho difícil, porque ela tem duas questões que elas estão praticamente corretas. Eu vou ler com vocês, tá? Então, a agricultura familiar utiliza a maior extensão de terra. Não, não usa. A agricultura familiar é pequena propriedade, certo? Ah, tá errado. A questão B. A agricultura familiar que utiliza uma extensão de terras menor que a agricultura não familiar, essa já está certa aí, ó. Tem destaque a produção de alimentos para o mercado interno. O mercado interno somos nós. É aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Então, a B está correta, certo? Questão C. A agricultura familiar que detém a maior extensão de terras agricultáveis do país consiste em uma barreira ao desenvolvimento ligado a atividades ligadas ao agronegócio. Não, gente. A agricultura familiar, a barreira dela não é territorial, a barreira dela é de incentivo. Quando um produtor rural pequeno ele quebra, geralmente ele perde a terra para o banco, né? Ele pega um financiamento no banco para começar uma lavoura, vem uma geada, ele perde tudo, às vezes ele perde a terra, ou ele tem que vender um trator. Então, a agricultura familiar, ela não detém a maior extensão de terra, né? Ela está ali, ó, localizada, concentrada aqui no mapa de cima, numa parte do país, mas ela não concentra a maior quantidade de terras, tá? E ela não, ela tem várias barreiras econômicas,
Ela tem pouco incentivo da parte dos governos municipais, estaduais e federal, certo? Então, a C está errada. A D, ó, a agricultura não familiar, que seria extensiva, que apresenta o maior número de estabelecimentos rurais no país, a gente vê no mapa ali também, ó, tem o maior número, ó, no mapinha amarelo, ela não está errada. É responsável pela produção da parte das chamadas commodities brasileiras. A D também está correta. E a concentração fundiária foi superada no país em função da agricultura familiar ocupar com seus estabelecimentos a maior parte delas. Mentira, gente. A gente precisaria aí de muita reforma agrária para poder dar um equilíbrio aí, e uma família no campo, ela é mais lucrativa para o país do que esse pessoal não ter como ter trabalho e ter que vir para a cidade buscar aí oportunidades, tá? Então, aí tá errado. Então, a B e a D, elas estão corretas na minha opinião. Mas vamos ver o que o pessoal da FUVEST achou, tá? Então, aqui, ó. Para o pessoal da FUVEST, a questão 84, a agricultura familiar, que seria a AB, é a correta, né? Então, vamos lá. No que se baseia a agricultura familiar? Pequena propriedade, abastecimento interno, pouca mecanização no campo, né? Então, eles vão ter um trator, mas eles vão ter aquelas máquinas que são teleguiadas por satélite, né? A mão de obra familiar. E a gente tem uma outra característica, né? Que é aquele cinturão verde nos municípios. É ali que está concentrado, porque o pessoal precisa ter onde, para quem vender. Eles não têm como conservar, não tem congeladores, refrigeradores, eles têm que vender rápido a produção deles. Então, eles têm que estar próximo ao centro consumidor, ou seja, a cidade, tá? E essa agricultura familiar, ela também tem produtos locais, né? Os hortifrutis, o queijo, pamonha, rapadura, torresmo, feijão, né? Eu acho que seriam itens para exportação, sim, mas com outro valor cultural, mas não extensivo, ok? Correto até aqui? Alguma dúvida? Ah, tá. Commodities é com 2 M's. Commodity é o que a gente exporta, tá? Todos os produtos que a gente exporta. Eu falei da cana-de-açúcar, né? Um exemplo, que a gente olha aqui na nossa região. Você olha lavoura e sabe mesmo cana-de-açúcar, tá? Para exportação. Por que para exportação? O preço é regulado, né? As commodities, pelo preço lá fora, em dólar. Então, o produtor de cana, né, as grandes empresas, usinas, o que fazem? Se o preço do açúcar está maior que do álcool, eles param de produzir o álcool. Quem tem carro aí com, né, Flex, não vai ter vantagem nenhuma, porque o álcool está caro, porque o preço do açúcar está maior, certo? Né? A gente não tem uma política de abastecimento aqui do país, até para combustível nem nada. Então, eles regulam, né, essas commodities, a soja, o milho, o trigo, a questão da mineração também, ela commodity, né? Ela dá divisa para o país, ela equilibra a balança comercial, tá? Só que ela não está nem para a população, a necessidade da população, ok? Isso está ligado também à mineração e agronegócio. Certinho? Deu para entender? Então, no meu caso, na minha opinião, tanto a B como a D, elas estão corretas, mas para a FUVEST foi a questão B. Importante para vocês, no caso, é saber o que é extensivo, o que é familiar, agricultura familiar. Se vocês souberem isso, não importa como eles embaralhem, vocês vão conseguir responder as questões, ok? Vamos para a próxima, então. Já coloquei aqui a resposta, vamos para a próxima. Ó, essa aqui não está na sequência, porque a 85 ali fala de fluxos, depois se vocês puderem ver na prova, mas como é tecnologia, tá fácil de ver, eu já puxei para 86, tá? Essa questão 86, ela fala o seguinte, ó, pessoal, fala de um ciclone tropical do Idai atingiu o litoral de Moçambique na noite de quinta-feira, 21 de março de 2019, provocando grandes danos na cidade de Beira. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia, afetando também o setor de comunicações. Essa é uma reportagem aí, né? Disponível no Clima Tempo. Essa notícia refere-se ao ciclone tropical que atingiu principalmente Moçambique, Zimbábue e Malawi. Eventos dessa magnitude e superiores, o ciclone Idai atingiu apenas
a categoria 2, né, de magnitude, aí numa escala de 1 a 5. Não foi um ciclone pesado, grave, entendeu? Ocorreram em outros locais do planeta e não repercutem da mesma forma com a perda de centenas de vidas. E isso ocorre em função de... Eu já coloquei a resposta aqui para vocês, tá? Né? Então, ó, quando vocês pegarem uma questão como essa, ela já dá, ó, o grau de intensidade. Magnitude seria uma escala de intensidade de gravidade de um ciclone. Então, ele deu ali, ó, de 1 a 5. Mas o que ocorreu foi de categoria 2, certo? Então, não foi um ciclone pesado, ok? Vamos ver, então, por que a resposta E, né? Então, a resposta A é em função da grande presença de populações não nativas que não têm tradição em lidar com eventos da natureza. Essa aí tá errada, né? Porque alguém, quando pensa em viajar ou morar, você fala, eu vou morar no Canadá. Não, vou morar lá no Zimbábue. Quem vai para o Zimbábue? Os não nativos. Se fosse no Canadá a ocorrência, a gente teria pessoas do mundo inteiro. Mas foi no Zimbábue. Então, né? E fala em não nativos. E morreu, ó. Perdão, morreu não. 500 mil pessoas ficaram sem energia, certo? Então a A, ela já está errada aí. Será que foi em função do relevo do Planalto que caracteriza Moçambique, Zimbábue e Malawi, em especial a zona costeira? Eu não conheço, gente. Desculpa, eu não sei falar para vocês como é que é o relevo daquela região. Mas eu já vou descartar ela, porque eu tenho que voltar na pergunta, ó. Já está ali na resposta. Não foi tão intenso, né? Ó, como ocorre em outros locais do planeta e não repercutem da mesma forma. Se um ciclone desse acontece no Japão, onde a população, né, ela já está acostumada a esses eventos, porém ela tem uma estrutura econômica, né, científica, uma organização realmente política capaz de agir rapidamente em tragédias, né, a gente teria um outro resultado, certo? Então, não foi em questão do relevo, eu nem preciso saber qual que é o relevo do Zimbábue, nem vou ficar preocupada na hora da prova. C. Em função da presença da rede hidrográfica e florestas que contribuem para a formação de ciclones dessa natureza e magnitude. Não, eu falei do Japão. O Japão está acostumado com as características locais dele, eles lidam muito bem com as tragédias e não estão a fim de sair lá da ilha, certo? E D. Da presença da fusão de águas superficiais do Oceano Índico, com temperaturas mais reduzidas, habitual em especial ao canal de Moçambique. Eu não conheço o relevo, não conheço lá, gente, não vou nessa. Eu vou lá na resposta, na pergunta. Então, a resposta é das características socioeconômicas da região com populações vulneráveis e reduzida capacidade de poder público em prestar atendimento à população. Quem está mais por dentro aí da questão da África, pessoal? Quais são os problemas que atingem a África mesmo? Alguém sabe dizer? Vamos para a próxima, então? Chuta aí. O que mais a gente tem dos problemas nos países lá do continente africano? Doenças que ninguém quer saber de ajudar a responder, não é? Guerras civis, correto. E isso mostra que é uma instabilidade, né? Por causa das guerras civis, os governos eles não conseguem se fortalecer e fortalecer suas políticas públicas. Então, é uma região de grande instabilidade e pouco desenvolvimento econômico devido a isso, ok? Voltando então lá para o slide aqui com vocês. Falta tudo, realmente, falta tudo lá, né? Então, ó, as dicas para achar essa resposta. Eles já deram o grau de intensidade, né? A magnitude do evento. E também a gente pensar nessa questão geopolítica, tá? Como eu estou falando ali dessa região, né? Quais são os tipos de instabilidade ali que geram esses problemas na região? Tudo certo nessa questão? Alguma dúvida? Podemos passar para a próxima? Tudo certo? Então vamos lá. Tá acabando, viu, gente?
Opa, chegamos aqui numa outra questão interessante, ó. Em Barcelona, 2012 e 13, a cada 15 minutos, uma família recebia a ordem de despejo, né? Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária e que agora só foca no aluguel, explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para um Turismo Sustentável. Esse fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos, acrescenta, onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial nos preços dos aluguéis. Os catalães têm hoje de gastar mais de 46% dos seus salários com aluguel. Para os jovens até 35 anos, a taxa sobe até 65%. E eles dizem: não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz o porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliário possuem 3 mil apartamentos. Os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no excerto são: vamos aí, quem é que chuta? Qual que é a questão correta aqui? Alguém sabe? Questão B? B ou D? Por que será, hein? Vamos lá, ó. Financeirização e industrialização, não. Financeirização, sim, né? Porque eles falam ali, ó, que os fundos de investimento imobiliário possuem 3 mil apartamentos. Então, tem uma galera aí que está enriquecendo, né? Mas não é a. Vamos à questão E. Conurbação e gentrificação. Não está falando de municípios que estão se ligando. Então, não é conurbação, não é aí. Aglomeração e conurbação. O problema não é a aglomeração, né, gente? O problema é que esses fundos, eles estão pressionando o preço dos aluguéis e quem é do local não consegue morar na sua cidade. Vamos lá, então, quem chutou a B e a D. A D, industrialização e segregação. Então, não é a D, porque a gente não está falando de industrialização, mas a gente está falando de segregação. Então, a correta, então, é a B, é gentrificação e segregação. Quem sabe me dizer o que é gentrificação? Vocês têm ideia? Correto, João. Elas se entrelaçam. A gente tem aqui o exemplo de Americana e Santa Bárbara do Oeste, que às vezes é uma rua que divide as duas cidades, né? Mas a resposta certa realmente é a B, gentrificação e segregação. Gentrificação é um termo novo, né? Ele está, assim, na geografia, ele está entrando, acho que tem uns 20 anos mais ou menos, e ele fala da questão do uso da cidade, né? Algumas áreas da cidade, elas se valorizam tanto que não permitem, e fala também de segregação, que não permite que as pessoas usem a cidade. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, vamos falar então, por exemplo, aí da matéria, né? Dessa questão mesmo. Especulação imobiliária. Os caras, eles aumentam o preço dos aluguéis e forçam com que a população tenha que ir para lugares mais longe, mas vão ter que trabalhar na cidade, certo? Então, se eu quiser permanecer e morar naquele lugar, se eu pagava, por exemplo, vamos colocar aí, R$500 numa casa aí com um quarto, sala, cozinha, por causa dessa gentrificação, dessa pressão, né, por moradia, porque esses fundos de investimento, eles escolhem quem eles querem morar, que vai morar lá. Eles querem pessoas, de repente, com maior poder aquisitivo. Então, se eu quero morar perto do meu emprego, ou do centro, né, eu vou ter que pagar, se eu pagava 500, vou ter que pagar 1.500. Eles jogam essa galera para as periferias urbanas. Mandou bem, João, isso mesmo. Né? Concentração de capital, atrai maior poder de consumo, os preços sobem, os moradores antigos não conseguem mais pagar, é isso mesmo. E aí tem uma coisa que a gentrificação tem, tá? Que não tá aí, que colocou gentrificação e segregação, que é o que é uma perversidade, pessoal, social, tá? A gentrificação, ela escolhe os moradores que vão circular nas áreas. A gente tem esse exemplo em São Paulo. São Paulo, por exemplo, existem linhas do metrô que não permitem que o pessoal de mais pobre circule nos centros mais... O metrô nem passa, não tem estação para lá, né? Só que esse problema é muito sério,
Porque se eu posso pagar por uma moradia melhor, eu posso pagar por uma refeição melhor, que vai ser feita por pessoas que vão receber baixos salários. Essa questão do baixo salário, né, para funções mais simples, ela é uma questão mundial, né? Eu provoco, eu crio um exército reserva, não é isso? Porque eu achato os salários, eu diminuo o poder de compra, mas eu continuo, eu vou ter que consumir, essas pessoas vão ter que trabalhar, elas vão ter que se deslocar, né? E aí eu vou querer ter uma empregada doméstica, porque eu posso pagar uma empregada doméstica, né? Só que aí eu vou obrigar a criatura, coitada, a pegar um ônibus às 5 da manhã para chegar para trabalhar às 8 e voltar para casa às vezes às 11. Às vezes pega 2, 3 lotações, né? Pois é, aqui ó, o João falou, ó, não dá para estudar nada em geografia sem gabaritar, desculpa. Ai, gente, que horrível, mas é isso mesmo, a gente só fala de desgraça. Mas é verdade, tá? Em São Paulo, é mais fácil vocês aqui, de repente, vocês irem para estudar numa USP, no centro, né? Do que um pessoal que mora lá em São Paulo. Porque o poder de compra, né? Diz assim, é tão alto o valor de você consumir lá que não é para qualquer pessoa. Por isso que gera segregação. É a mesma coisa a pessoa que às vezes está lá na praia de Ipanema e às vezes não pisa nem entra no mar, porque ela só está ali para trabalhar. E quando ela entra, conforme o lugar que ela circula, ela é mal vista, ela é marginalizada. A gente tem isso, né? O Carrefour é um exemplo muito, muito forte disso. Né? Você quer pagar salários, né? Tudo bem, carteira assinada, mas é um exemplo. Então, é uma população que às vezes não pode estudar, que tem que se sujeitar a um trabalho, mas eles querem selecionar também os consumidores. E aí, quando entra alguém que não está naquele padrãozinho deles, já é visto, já é marginalizado. Então, por isso que existe a perversidade, tá? Nisso. Então, essa questão aí, ela está falando de gentrificação. Gentrificação é essa política, né, que reúne interesses econômicos de grupos, no caso ali, né, a questão, ela fala, né, lá, ó, de 15 fundos de investimento imobiliário, né? Então, são grupos fortes aí, são corporações mesmo, que elas pensam o espaço, né? O uso do território, o uso do espaço, o uso da cidade para, para um grupo seleto de pessoas, tá? Então, a gentrificação, a segregação, eu poderia colocar até perversidade. Tudo bem? Só treta pesada. Quer ficar mal, vem fazer geografia. Tá bom? Bom, a gente fala a verdade. Vamos para a próxima, então, pessoal? Deu para entender? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês a resposta. Ó. Gentrificação e segregação. Na cidades, o fenômeno da gentrificação é responsável pela violência e pela restrição do uso da cidade pelos seus cidadãos, que é o caso de Barcelona, né? Que o sindicato está tentando reivindicar a cidade aí, baixando os aluguéis, para a cidade ficar mais funcional, porque é errado, gente. É errado a cidade e você fica mais violento o lugar, você tem medo de passar a noite porque não tem dinamismo, é muito estranho. A cidade não é para todos quando existe a gentrificação, tá? Aí eu coloquei um exemplo para vocês, lá em São Paulo, a especulação imobiliária leva a população pobre a morar cada vez mais longe do trabalho e de usar equipamentos públicos, escolas, universidades, lazer. Essas pessoas, elas não são bem-vindas, tudo bem? Mas vocês mandaram bem, estão por dentro do assunto. A questão do racismo pode ser um assunto que caia na redação aí, então esses termos são importantes para vocês poderem explorar. Acho que está quase acabando, eu vou para uma outra questão aqui, ó, que é a questão 90. Vocês estão vendo uma imagem aí, que é de um vulcão, ó. Vou ler para vocês, então, a gente lê junto, né? Se muita gente hoje enxerga a Terra como um sistema dinâmico de conexões entre atmosferas, água, rochas e biodiversidade, isso se deve, em larga medida, a Alexander von Humboldt. Ele, né, nasceu lá em 1769, faleceu em 1860, tá? Mas ele foi aqueles exploradores, assim, que viajaram o mundo, registraram e fizeram as comparações, e de onde nasce a geografia, tá?
Esse exemplo aí, ó, do vulcão Chimborazo, ele tem 6.268 metros de altitude no Equador. Então, o Hubble utilizou ele para explicar a questão, né, das faixas climáticas aí, ó, questão, né, da oferta da biodiversidade. Representação esquemática do vulcão. Vamos lá a questão. Ó. Considerando a relação entre vegetação e altitude, da base até o topo das zonas do vulcão representado, é possível obter a sequência. Então, ele dá lá o tipo de vegetação que eu teria, por exemplo, a 100 metros de altitude, a 800 metros de altitude, a 3.000 metros de altitude, e assim por diante até chegar no topo lá que eu tenho a neve. Certo? Então, se vocês olharem ali todas as questões, elas terminam lá em cima, com exposição de rocha e neve. Ó. Os dois, né, no esquema lá em cima, no fundo da imagem, né, nas partes mais altas, eu vou ter, então, as áreas mais frias, né? Então, eu tenho o quê? Quando a gente estuda a questão do clima, eu tenho, a cada 100 metros, eu tenho a queda mais ou menos de 1 grau, não é isso que vocês viram? Para quem gosta de planta, foi um abraço. E, João, o que você diz aí? Vamos lá para as respostas. Vocês leram? Alguém opta por alguma resposta? Se eu tenho aí uma altitude aí de 6.000 metros na base e eu estou no Equador, ó, vamos prestar atenção nisso. O vulcão está ali no Equador, uma região que recebe sol praticamente todo ano, né? Então, na base, eu tenho uma floresta temperada, eu tenho uma floresta de tundra, ou tenho uma floresta tropical. Estou falando de Equador, floresta tropical. Quando eu pego uma questão dessa que fala disso, né, diferença de temperatura e vegetação, a pergunta já me deu a resposta. Estou falando de uma região equatorial. Então, a floresta geralmente é equatorial, tropical, não é? Então, aí, o João mandou bem. Vamos tentar achar a resposta aí. Alguém tem um chute? Qual seria a sequência? Vamos lá, ó. Então, matei a pergunta. Eu sei que é no Equador, região quente, ensolarada. A base, então, ali a 100 metros, uma floresta tropical. Pode ser a C, e pode ser a D, e pode ser a E. Bom, alguém sabe onde fica geralmente uma região, uma vegetação de tundra? Alguém chuta? Vamos lá de novo, ó. Eu vou ter uma floresta de coníferas ou uma floresta temperada na sequência. Vamos pensar nas nossas faixas climáticas aí, ó. A C fala em floresta de coníferas, mas eu acho que não, né? Porque a conífera ela vai ficar numa região mais fria. Uma floresta temperada. Se eu pensar nisso, ó, a tundra ela já vai ficar lá perto da neve. Onde eu tenho essa questão aí? Ó, floresta tropical, temperada, floresta de coníferas. Então, se eu fosse de cima para baixo, eu pegaria gelo, neve, exposição de rocha e tundra. Onde eu tenho isso? Na C e na D. A dúvida é, quem vem primeiro? A floresta temperada ou a de coníferas? Muito bem, João. Muito bem. Então, ok. Certo, pessoal? Então, a resposta correta é a resposta D. Tem outras questões da FUVEST que também fáceis de responder. Eu vim até aqui com vocês, certo? E alguém tem alguma dúvida? A gente pode ver as outras questões aqui.
Alguém que gostaria de colocar alguma dúvida para a gente expor? Tranquilo? Deixa eu perguntar, então, de vocês. Ô, Jéssica, você vai prestar vestibular para qual disciplina? O que você quer fazer? Se você quiser falar também, né? Nossa, que legal. Você vai fazer a FUVEST e quais outros vestibulares? Nesp. Eu fiz o Nesp, eu adoro o Nesp. Alguém, Luana tá online ainda ou não? Vai prestar o quê? Oi, tudo bem, Luana? Arquitetura? Vai prestar quais universidades você quer prestar? USP, Unicamp, Enem? Legal, bem bacana. Tá pronta para mudar de cidade já? Como é que vocês veem essa mudança aí, todos vocês? Opa, João, tudo bom? João, você vai prestar aqui vestibular? Nervosismo? Biomedicina, FUVEST. Nossa, vocês são bem das biológicas, né? A Luana, arquitetura. Luísa vai prestar o quê, Luísa? Será que você vai prestar? Luísa está online ainda? Engenharia. Nossa, que universidades você vai prestar, Luísa? Artes visuais também. Dá medo mesmo, né? Expectativa aí para mudar de vida, gente? O que falam para vocês, por exemplo, assim, qual universidade que é melhor, que é pior? USP, Unesp. Pessoal, agora vai mudar para caramba. Eu espero que vocês tenham um bom resultado aí nas disciplinas. Como que você passar? Aqui passar. Gente, se não der para passar, né, tem mais aí um ano de cursinho, porque todo mundo tem certeza do que vai fazer? É isso mesmo? Fala aí. Sim, treineiro. Isso aí, João, vai vendo, porque depois é cansativo o vestibular, né? Tem que entender que tem que usar as 5 horas que eles derem. Certeza é uma palavra forte, e é mesmo, hein? Mas tá aí, né? E vocês acham qual que vai ser a matéria que vai ser mais difícil aí para vocês fazerem a prova, assim, que vocês têm mais dificuldade, no caso de cada um? Para você, física com certeza, matemática e física, física e química. Química, mesmo gostando de exatas, nossa. Acho que são as mais complicadas, né? Humanas, se vocês viram que o Macete já está um pouco informado, né, nas questões que acontecem aí, as atualidades, e conseguir expor as ideias. Quem que é bom de redação aí? Alguém tem dificuldade? Tem calor. Pessoal, tem dificuldade em redação? Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem atenados? O que vocês acham que vai cair aí? Alguém chuta? O que vai cair além de lágrimas, pessoal? Hein? Algum chute aí do que vai cair nas redações? A Luísa Assis falou que de repente o tema pode ser educação.
que mais será que pode cair aí, gente? Questão Trump e a eleição dos Estados Unidos, questão de fake news, eu acho que já está bem batido, né? Acho que esse ano não cai mais, não. E a questão do racismo aí, os movimentos, vocês acham que vai cair? Alguém aposta? É verdade. Vocês lembram que acho que foi o ano passado que caiu aquela questão de Libras, né? Quando eu vi o tema, eu falei, nossa, mas é só isso. Depois começamos a pensar e realmente é um tema tão importante. Alguém tem algum macete aí para fazer a prova? O que vai fazer primeiro? Vai responder as questões que tem mais facilidade? Essa, coração. Muito bom. Ir na calma e 3 Pai Nosso. Muito bem. A fazer as que tem mais facilidade, né? Dá para levantar, para ir no banheiro, para dar uma esticada nas pernas, né? Tomar bastante água. Vai estar calor, hein, gente? Alguém já fez aí o teste de fazer a prova com máscara para ver se muda alguma coisa? É horrível. Já fez? Ô João, se você ver a prova, parece que é tudo misturado, mas não, elas estão divididas aí pelo menos na primeira fase, né? Cada 10, 15 questões aí por tema. A Luna falou que parece que vai morrer. Parece que vai mesmo, às vezes dá vontade mesmo. Mas quem sabe é uma vez só na vida, hein? Pessoa se passa também, que beleza. Dá pra ficar nervoso. E aí, alguém se passar, já sabe a cidade que vai morar? Já estudou um pouquinho? Já foi ver se vai gostar ou não? Passar de primeira é um sonho, hein, Jéssica? Campinas ou São Carlos? Nossa, São Carlos é uma delícia, hein? Campinas é pertinho. Ó, a Jéssica vai para Botucatu ou São Paulo. Bacana, USP. Alguns vão ser colegas aí, hein? Vai dar para dividir carona e voltar. Quem sabe até dividir aí a República. Vida nova aí para vocês, né, pessoal? Vocês têm mais algum tema, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar aqui comigo? Que a gente poderia conversar em relação à geografia, ou em relação, por exemplo, à questão do dia do vestibular, o que fazer. Estou à disposição de vocês. A vacina chega antes, hein? Acho que virar jacaré é só por opção. Os memes são os melhores. Bumbum tantã, bumbum tantã. Nossa, gente, conceito imperante. A Luísa perguntou. Eu vou embora, vou embora. Conceito imperante. Fico com vergonha agora, hein? Ah, importante. Ah, importante, que susto. Mas imperante é bonito, hein? Pode usar na redação. Fiquei impressionada se eu fosse ler a prova. Ah, questão geopolítica, né, gente? Eu acho que é a questão. Vamos pensar aí na vacina. Eu acho que não deve cair também, como vocês falaram, mas uma questão importante talvez caia. As agências internacionais, a gente teve a noção agora, por exemplo, de quanto a ciência é importante aí com o coronavírus e quanto foi importante os institutos conversarem com os laboratórios, a questão de descobrir a sequência, né, do genoma lá, do DNA, do corona, foi importante, e o compartilhamento dessas informações entre os países, eu acho que foi o sucesso desse período, né? A gente tem que pensar aí que esse período da pandemia foi um período muito positivo nessa questão,
e revelou quanto que a fake news e a questão da educação, né, que o progresso econômico não é o progresso social, mas não dá para ter sucesso sem pensar na questão social, sabe? Não dá para pensar, por exemplo, não existe mais essa questão. Quem viu Roda Viva na segunda-feira tinha um estudioso lá dos Estados Unidos que ele comentou a questão, por exemplo, das endemias, né? As endemias, elas ocorrem com maior frequência, assim, a partir da que a humanidade passou a viver em grupos maiores de 500 pessoas, viverem... A gente tem o vírus circulando, né? Antigamente, às vezes, o vírus vinha e morria, mas agora não, né? Ele infecta, imuniza uma parte, mas ele continua tendo uma parte da população que ele circula. Quando a gente pensa assim em cidades com milhares de pessoas, a gente tem essa questão que é importante, né? Mas agora o pessoal se desloca, né? De avião, compra mercadoria do mundo inteiro, tá mais, né? Essa questão global. Então, eu acho que se for uma questão imperante ou importante, eu acho que a questão, por exemplo, de diálogo mesmo entre os países para diminuir a questão dos problemas econômicos, né? A gente conseguir resolver, equilibrar a economia nos países para diminuir a migração, diminuir a violência, a xenofobia, a gentrificação, ok? E é isso. Alguma outra questão? Ixi, que eu acho que eu vou cair na parte de geografia. Gente, eu não faço ideia. Não faço ideia. Acho que o agronegócio é uma questão que está sempre a questão da Amazônia, a questão, por exemplo, da seca que a gente teve, né? O ano passado, as queimadas, e a questão, por exemplo, do nosso ministro da Economia entender o agronegócio como uma questão positiva, tá? Então, assim, se a gente for falar de geopolítica, qual que é a postura, né, do governo brasileiro em relação a essas questões da Agenda 2030, né? A gente já teve a chance, por exemplo, o risco de ter relações econômicas cortadas com muitos países por não respeitarmos as questões ambientais. Eu acho que isso é uma questão que pode cair bastante, né? Imagina você não conseguir vender. E a gente tem outro fator importante aí, que o nosso governo, ele não reconhece algumas potências econômicas, né? O fato deles acharem que o vírus veio da China e responsabilizar, por exemplo, quase provocou um incidente diplomático aí da China não querer comprar mais nada nosso, né? Então, nós temos... Nosso governo é complicado, mas a gente tem que entender que nós temos três poderes, né? E a gente teve aí quase que um interesse de uma camada da população em dissolver o Congresso Nacional, dissolver, derrubar, né, o poder judiciário, né? Essa questão da democracia, as democracias estão ameaçadas no mundo inteiro. A gente tem assim mas não é só no Brasil não. A gente tem um movimento aí, não é que é um movimento de direita, a direita é ruim, porque a gente tem um movimento de direita, uma direita burra no mundo inteiro, tá? Que fortalecem essas questões de xenofobia, que fortalecem umas questões complicadas aí que a gente vamos pensar aí, né? Eu uso o mundo inteiro, eu quero vida para o mundo inteiro, mas eu só quero que entre determinado público no meu país. Isso está errado. Eu acho que o Canadá, gente, é um exemplo de receber pessoas que estão aí vindo de guerras, de situações, né, de tragédias ambientais. No mundo inteiro, o Canadá ainda é um exemplo aí, e é uma população que precisa de população jovem, essa população migrante aí, não tem nada de errado, não. Eles vêm para desenvolver o país mesmo. Não vem aqui, a gente não vai estar cuidando. Eles querem trabalho, querem... Né? A gente precisa rever essas questões. Então, essa questão de xenofobia, democracia, governos autoritários, né? A gente tem, assim, essa visão tá no Brasil, mas está no mundo inteiro, tá bom? Se vocês estiverem para a semana que vem para o Enem, talvez eu vou estar com vocês. Eu quero saber de vocês como que foi
como que vocês passaram na FUVEST, o que vocês passaram perrengue, se rolou lágrimas, dor de barriga, medo e tudo mais. Espero que vocês tenham uma boa prova, né? E aí vocês levantem algumas questões, porque assim, a prova é só uma amostra. Fiquem atentos ao que possa cair aí pela frente aí em relação à vacina, né? E eu espero que vocês se deem muito bem, já comecem a pensar aí como vão morar, onde vão morar. E quando vocês forem morar nesses lugares, percebam a segregação, as desigualdades, os programas positivos, a cultura, se ela é valorizada. Se não for, deem um jeito aí de estar, né, consumindo e ajudando, tá bom? Um abração para vocês. Obrigada aí, viu, pelas observações. Eu gostei muito da aula. Espero que vocês se deem bem, tá? Forte abraço para todo mundo. Boa sorte aí. Que bom que eu ajudei bastante. A ideia é essa. Gente, eu tô aqui com a minha gata, ó, ajudando aqui na aula, me unhando aqui. Não sei se conseguem ver. Ela vai estar aqui na semana que vem. Um beijo. Valeu, pessoal. Obrigada. Adorei.